Olha, o Bolsonaro está apostando todas as suas fichas no Steve Bannon. O Steve Bannon foi aquele que conseguiu aprovar o Brexit, que era a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. Ele conseguiu isso com um grande esquema de fake news e depois ele conseguiu a eleição do Donald Trump. Ele também ajudou o Bolsonaro em 2018, mas não foi uma ajuda tão direta. Porém, aconteceu uma coisa, o Trump perdeu a eleição e hoje o maior país governado pela extrema-direita que conseguiu fazer alianças internacionais, é o Brasil. Então todos os americanos estão com seus olhos voltados ao Brasil, porque é no Brasil que eles têm que apostar para que eles não percam mais poder na geopolítica mundial. E o Bolsonaro sabe que o Bannon, ele tem poder de mudar uma eleição, de fazer alguém que poderia perder a eleição ganhar. Numa eleição tão difícil como o Bolsonaro vai ter em 2022, eu não sei qual vai ser a carta que o Bannon pode tirar da manga. Só que tem um problema. O Bannon tá para ser preso nos Estados Unidos. O Steve Bannon, eu fiz um vídeo aqui, eu falei, ó, o Steve Bannon foi convocado para depois na CPI, prepara que esse dia vai ser bomba. Sabe o que o Steve Bannon fez? Ele não foi. Só que lá nos Estados Unidos a lei é diferente do Brasil. Aqui no Brasil o cara não vai, pode ter condução coercitiva, a CPI recorre ao STF, o STF decide 2, 3 dias depois, a coisa é diferente. Lá não, os trâmites são diferentes. O Steve Bannon não ia, ele está cometendo crime de desacato. E a gente tem que lembrar uma coisa, desacato dá até 1 ano de prisão. Desacato nos Estados Unidos, ou qualquer crime que dá 1 ano de prisão, a pessoa fica presa. Aqui no Brasil não. Crime até 2 anos, a pessoa não fica presa. A pessoa pode pagar multa, ou pagar em cestas básicas, ou fazer trabalho comunitário. Nos Estados Unidos não, o cara fica preso. E aí o que aconteceu? A CPI do Capitólio, que é a CPI da invasão do Capitólio, o golpe de Estado que o Donald Trump tentou dar no dia 6 de janeiro, aquele golpe em que o Eduardo Bolsonaro estava envolvido, a CPI votou ontem por unanimidade para denunciar o Steve Bannon por desacato. Agora a votação vai para a Câmara dos Deputados. Eu vou te dar um spoiler, tem ampla maioria democrata na Câmara dos Deputados lá, mais do que isso, tem ampla maioria contra o Donald Trump, porque alguns republicanos também estão contra o Bannon e contra o Donald Trump. Então, a Câmara vai aprovar a denúncia contra o Steve Bannon e ele vai responder por desacato. Em alguns meses o Steve Bannon estará preso. O grande estrategista do Bolsonaro deu um baita de um tiro no pé em não ir no depoimento. Ele podia ir no depoimento, falar alguma coisa, mas ele não seria preso no depoimento. Lá não é assim, igual no Brasil, na CPI. Mas não foi. Deu um baita de um tiro no pé e agora toda a extrema-direita mundial está tensa porque o seu principal líder, seu principal estrategista pode ser preso daqui a alguns meses e o seu principal líder mundial, que hoje é o Bolsonaro, o líder que tem poder, o líder é o Steve Bannon, é o Trump, mas que tem poder é o Bolsonaro, ele tá para perder a eleição e ele não tem perspectiva nenhuma de vitória. Olha só o problemão que tá para a extrema-direita. Nisso, o Bolsonaro tá forçando a aprovação do Auxílio Brasil, que foi anunciado ontem. Eu vou explicar isso tudo e você vai ver como isso tudo se conecta. É desespero dos fascistas. Eles estão desesperados. A casa tá caindo para eles no mundo inteiro. E Eduardo Bolsonaro que se cuide, viu? Que a prisão do Bannon é agora. Mas daqui a algum tempo será a prisão do Eduardo Bolsonaro. Eu vou explicar isso, mas antes, um segundinho. Se você é contra esses fascistas, inscreva-se no canal. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo na extrema-direita mundial. Olha só. Um pouquinho de contexto sobre o Steve Bannon. Dia 6 de janeiro teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Ok, o que começaram a descobrir nos últimos meses? Porque até então a gente sabia, o Donald Trump tentou dar um golpe de Estado, o Eduardo Bolsonaro chegou lá 2 dias antes, chegou no dia 4, no dia 5 à noite, no hotel do Trump, no Trump Hotel, tinha uma reunião com alguns parlamentares pró-Donald Trump e com vários líderes de movimentos ultradireitistas, ou seja, movimentos fascistas pró-Trump que foram líderes daquela invasão no Capitólio. O Eduardo Bolsonaro não apenas estava presente, como ele levou um convidado. Esse convidado é um americano que faz negócios com a Polícia Rodoviária Federal do Brasil. Inclusive, o Bolsonaro foi na fábrica dele, fez uma visita na fábrica dele em 2019. Ele abriu sua empresa logo que o Bolsonaro assumiu a presidência no Brasil e tem mais de 20 milhões em contratos com a Polícia Rodoviária Federal. Ele blinda os carros, a polícia compra o carro, ele vai lá, entrega para ele e ele faz lá a blindagem para o carro da polícia. Só para você ver, ó, tá rolando muita grana para esse pessoal, para esses americanos pró-Trump. Ok, isso é um pouquinho de contexto. Aí o que descobriram? Descobriram que o Steve Bannon, com um fake news, e usando, ele tem um site chamado Breitbart, usando o site dele é como se fosse o Terça Livre lá dos Estados Unidos, é um site especializado só em fake news e em distorcer a verdade. Às vezes não é fake news, pode ser chamado de fake news sim. Eles pegam um retrato pequenininho da realidade e colocam como se aquilo fosse uma coisa grande, sendo que sem um contexto, aquilo leva a pessoa ao erro. Pois bem, o Steve Bannon fez isso e ele começou a encaminhar muitos posts e fazer posts
para que as pessoas fossem na invasão do Capitólio. Ele começou a promover a invasão do Capitólio. Aqui tem uma investigação do TSE e do STF sobre os atos de 7 de setembro. E parte da investigação é de quem promovia os atos de 7 de setembro, quem financiava, quem estava promovendo nas redes para as pessoas irem. Então, nos Estados Unidos, a mesma coisa no caso da invasão do Capitólio. Uma investigação até parecida, assim, a diferença é que lá eles entraram, de fato, dentro do Congresso Nacional, que é o Capitólio, invadiram, queimaram coisa, depredaram, 5 pessoas morreram. Aqui no Brasil a coisa não foi tão grave como foi nos Estados Unidos. Ok, a investigação começou a descobrir também laços do Bannon com o financiamento disso. E o Bannon é um cara bilionário. Tá, o Steve Bannon foi um dos primeiros, ele e alguns comparsas dele, a serem chamados para depor. Ele não foi. Ele não foi pensando, eu vou protelar isso por um ano e lá ler assim, só para você ver como as instituições são diferentes em cada país do mundo. No Brasil, o cara não vai na CPI, a CPI recorre no STF, o cara é obrigado a ir. Lá não, às vezes demora uma semana, 2, mas ele vai. Lá não. Você acha que a CPI ia recorrer para a Suprema Corte? Não funciona assim. Ele deu um baita de um tiro no pé, porque ele pensou, eu com meus advogados milionários vou protelar isso por um ano, quando vê, vão esquecer de tudo. Não vão, é os Estados Unidos, não se esquecem dos crimes lá. Lá a coisa só piora. Você tenta empurrar com a barriga uma coisa, a coisa vai piorando, vai virando uma bola de neve. E aí o que aconteceu? A CPI, em tempo recorde, ele não esperava, ele achou que isso ia demorar uns 4 meses. Demorou 2 semanas. A CPI já votou para abrir denúncia contra ele. Vai para a Câmara. Ele achou que o processo de ser votado na Câmara ia demorar uns 7, 8 meses. Primeiro na CPI, até na Câmara. Não. A Nancy Pelosi, que é uma antitrumpista, é uma democrata lá, ela vai pautar para a semana que vem já, e a Câmara vai votar se o Steve Bannon é denunciado. Ele sendo denunciado, começa já um processo contra ele, a coisa é rápida lá, em poucos meses ele está preso, 1 ano de prisão por não ter ido na CPI. E o pior, ele preso é obrigado a ir na CPI, porque ele é conduzido para a CPI. Olha o tiro no pé que deu o Bannon. Isso acendeu todos os alarmes na extrema-direita mundial. E aí, começaram a sair pesquisas nos últimos meses, tinham várias pesquisas, mas não apontavam isso com tanta veemência. Depois do dia 9 de setembro, a coisa mudou. Apontaram o quê? Que a extrema-direita brasileira, a extrema-direita no Brasil, conseguiria se reorganizar sem o Bolsonaro. Se hoje, amanhã, some a figura do presidente Bolsonaro, fala assim, não tem mais Bolsonaro. A extrema-direita, em poucas semanas, se reorganizaria e elegeria um ou alguns líderes para o lugar do Bolsonaro. Líderes muito mais fascistas do que é o Bolsonaro. Vamos lembrar, por que a extrema-direita tem esse poder de reorganização em torno de outro líder? Porque o Bolsonaro ele não entrega o que ele promete. Você tem que entregar o que você promete. O Bolsonaro prometia fascismo, ele prometia que ia pra cima do STF, que ia fechar tudo, que ia dar golpe, que ia ele com o exército e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Então, tudo aquilo que os bolsonaristas engoliam dele fazer aliança com o Centrão, dele colocar o Ciro Nogueira, dele colocar um monte de corrupto, engoliam porque o Bolsonaro ia dar um golpe fascista, aquilo tudo... Para que eles vão engolir aquilo se nem o golpe fascista o Bolsonaro entrega? Quer dizer, ele é um cara que só tem discurso e não faz. Então, qualquer um que tem um discurso tão inflamado quanto o do Bolsonaro, inclusive alguns apontando erros do Bolsonaro, apontando que ele não é fascista o suficiente, conseguem tomar o lugar dele. Quem diz isso não sou eu, Thiago, são várias pesquisas que são publicadas em vários locais do mundo. Só que a extrema-direita mundial está apostando todas as fichas no Bolsonaro. Por quê? Porque hoje os grandes líderes da extrema-direita, que tem cargo, são o Bolsonaro no Brasil, tem o Andrzej Duda na Polônia, tem o Orbán na Hungria, e aí meio que acabou. O resto são só países pequenos. De Israel, o Netanyahu, ele perdeu o cargo, não é mais primeiro-ministro, tá para ser preso também lá em Israel, então a coisa tá ruim. O Trump não é mais presidente, também pode, não a qualquer momento, mas nos próximos 3 anos até a eleição, ele pode ser preso, então tá ruim para eles todos. As fichas são no Bolsonaro. O Brasil é o 5º maior país do mundo em território, o 5º maior em população, tem potencial para ser a 5ª maior economia do mundo, como foi nos governos Lula. Então é um país muito rico, em que eles podem usar para financiar a extrema-direita em outros locais, ainda mais porque é um país onde há corrupção generalizada, coisa que não há. Há em todo o país a corrupção, viu? Não pensa que não há corrupção na Europa. Tem sim, tem muita corrupção, mas não do jeito que é no Brasil, que são tantos bilhões, então eles podem financiar a extrema-direita no resto do mundo. Só que eles percebem que o Bolsonaro é um candidato fraco, e para o Bolsonaro, a carta que ele teria na manga, vamos tirar uma carta da manga aqui e ganhar, era o Steve Bannon, que tá para ser preso. Eles não sabem o que fazer, a coisa tá ruim pro pessoal da extrema-direita. O pior, o relatório da CPI ontem, eu fiz
várias críticas ao relatório por não ter colocado o Bolsonaro como genocida e homicida. Muita gente falou, Thiago, mas colocaram o Bolsonaro como crimes contra a humanidade, extermínio, que é praticamente a mesma coisa. Só que o crime de homicídio é um crime muito mais fácil de provar e de colocar o Bolsonaro na cadeia em pouco tempo. Eu vou mostrar aqui o carro de som. São José. Já pagamos muito caro, tanto desculpar, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil. Tá aqui, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, também deixa o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Aproveita e também se inscreve na descrição, tem o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também, que o YouTube continua boicotando o Plantão Brasil. A gente sempre luta contra tudo e contra todos, vamos pra cima deles. Falou!